Alô? Grambel? Quem está falando é Dom Pedro II. Está me ouvindo bem? Sim, perfeitamente. Como funciona bem esse teu aparelho, não? Poxa, muito bom. Peraí. Pessoal, desculpa aqui. Tava falando no telefone, no celular aqui, mas é pra gente falar de um tema muito interessante que pouquíssimas pessoas sabem e que vai mostrar o caráter e a grandeza de Dom Pedro II do nosso país. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Brasil Profundo. Meu nome é Rodrigo Miller e, para começar de uma forma descontraída, né, a gente estava falando no celular, mas o que eu quero trazer hoje é um dos pontos mais interessantes da nossa história. A primeira ligação telefônica foi feita por um brasileiro. Então, o que a gente precisa ver, né? Dom Pedro II. Dom Pedro II, uma personalidade muito grande, talvez um dos maiores estadistas de nosso país, e ele realmente fez a primeira ligação telefônica da história. Mas para que a gente possa, de fato, compreender o porquê que ele estava fazendo a primeira ligação telefônica simplesmente com o inventor do telefone, Alexander Graham Bell, a gente precisa entender o contexto que tudo se deu e entender o motivo pelo qual Dom Pedro II fez o que fez. Então, para a gente fazer uma boa introdução, a gente precisa entender que intensas transformações políticas, econômicas, sociais e culturais aconteciam no mundo na segunda metade do século XIX, fazendo com que as nações enfrentassem desafios gigantescos, sendo que um deles estava relacionado às descobertas da segunda revolução industrial. Por quê? A gente está falando aqui por volta de 1850, 1860. É o momento em que eclode o segundo grande movimento da revolução industrial, desse longo projeto, desse longo processo histórico que começa lá na Inglaterra, se espalha pela Europa Ocidental, entra pelos Estados Unidos e isso vai modificar o mundo de uma maneira muito grande. E nós estávamos neste contexto, né? E por que eu estou falando de Alexander Graham Bell e a gente está falando aqui de Estados Unidos da América? Por quê? Porque o contexto nos Estados Unidos da América era de uma grande transformação, de uma grande restauração, por assim dizer. Por quê? Os Estados Unidos da América eles passaram pela Guerra de Secessão. Marcelo, coloca aqui uma imagem da Guerra de Secessão Americana entre 1861 e 1865, e logo após a guerra, com a assinatura da 13ª e da 14ª emenda, quando acaba de fato a escravidão nos Estados Unidos e quando de fato começa a ter o avanço dos direitos ali civis e políticos, o país passa por um processo gigantesco chamado de reconstrução, que é marcado por grandes investimentos em tecnologia e um crescimento vigoroso do sistema financeiro daquela nação. E uma das consequências muito interessantes que a gente pode observar aqui é que esse período foi a invenção do telefone, feita por Alexander Graham Bell, que mudou a história da comunicação, que até aquele momento majoritariamente era feita por cartas. Só para vocês terem uma ideia, uma curiosidade importante aqui dentro dessa carta, como que se deu o processo de propagação das ideias iluministas na Europa? Na chamada República das Letras. Marcião, coloca um mapa aqui da Europa mostrando qual que era o fluxo de cartas que os intelectuais iluministas trocavam principalmente da França para a Inglaterra e como que se dava essa comunicação entre esses intelectuais. Com o advento da comunicação feita pelo telefone, o que a gente pode observar? O cada vez mais rápida a comunicação, cada vez mais eficiente e que vai modificar para sempre as relações entre as nações, o modo pelo qual as pessoas estão recebendo as informações dos seus entes queridos, o processo de tomada de decisão política cada vez mais rápido, e isso vai gerar desafios muito grandes, e aí a gente vai ver um mundo cada vez mais complexo, um mundo que de fato vai entrando naquilo que é o mundo contemporâneo, naquilo que é mais próximo
daquilo que nós vivemos hoje, e a gente pode observar que essas consequências, que essas invenções, que essa mudança total que nós vamos observando na segunda Revolução Industrial vai trazer marcas que nós estamos vivendo até hoje, pelo fato de termos duas guerras entre nós e este período que modificaram totalmente as relações internacionais, o modo pelo qual as nações estão sendo conduzidas, e tudo isso por causa desses desdobramentos. E é nesse contexto que eu quero colocar a ligação telefônica de Alexander Graham Bell para Dom Pedro II. Mas qual que era a situação do Brasil, né? Por que Dom Pedro II, de fato, ele foi para os Estados Unidos para falar no telefone com Alexander Graham Bell? Então, o que a gente precisa entender a respeito do Brasil é que o Brasil havia enfrentado uma grande guerra no continente, que é a chamada Guerra do Paraguai. Para quem não sabe, o século XIX, ele é quase que um século que, entre aspas, não tivemos grandes guerras como nos séculos anteriores e como no século posterior, que é o século das duas grandes guerras mundiais. E a Guerra do Paraguai, a gente pode colocar ela na terceira posição como a guerra mais sangrenta da história do século XIX. Ela só perde para a Guerra da Crimeia e para a Guerra de Secessão dos Estados Unidos, que a gente falou. Então é uma guerra que tem uma importância para o século XIX dentro da história militar muito importante. E apesar de ter saído vitorioso o Brasil, e que liderou uma tríplice aliança com a Argentina e com o Uruguai, o Brasil passou a enfrentar problemas econômicos sociais muito grandes. Perdeu pessoas, a economia estava enfraquecida, a sociedade estava exausta da guerra, e aí a gente percebe que o Brasil tinha grandes desafios para resolver, grandes questões para lidar, e era necessário uma política externa que corroborasse para ajudar a mitigar todos esses desafios. Um outro problema central deste contexto é que os avanços do imperialismo, então nós estamos não apenas no contexto da segunda Revolução Industrial, mas também no avanço das grandes potências europeias para a conquista de outros territórios, principalmente na África e na Ásia. Então era necessário, sumamente necessário, que o Império Brasileiro se organizasse para conter o avanço das potências europeias dentro da América Latina. Por quê? Porque essa segunda revolução industrial ela vai gerar uma modificação, inclusive no sistema de produção de energia. Nós, na primeira revolução industrial, tínhamos muito energia motor pela água. Agora nós estamos tendo uma mudança de energia para produtos químicos, como o petróleo. E como a gente tem o petróleo sendo utilizado, em pouquíssimo tempo a gente vai ver o desenvolvimento de automóveis. E esses automóveis eles vão precisar do quê? De borracha para os seus pneus. É interessante a gente notar que um pouco depois, na virada do século XIX para o início do século XX, no território brasileiro são descobertos muitas seringueiras lá na região da Amazônia. E essa região ela vai começar a ser alvo tanto de ingleses como de americanos para poder extrair essa borracha, levar essa borracha para esses países, para que eles pudessem iniciar todo um processo industrial sólido e desenvolver automóveis. Henry Ford, ele certamente estava vendo esse tipo de desdobramento. Então, nesse contexto da segunda metade do século XIX, o imperialismo ele precisava ser contido dentro do Brasil. E a gente precisa ver como que os políticos brasileiros, como que a diplomacia brasileira vai se organizar para fazer frente a tudo isso. Esse é um ponto muito importante quando a gente observa essa situação na própria figura de Dom Pedro II. Por quê? Dom Pedro II, para quem não sabe, ele era um homem muito versado. Ele falava aproximadamente 23 idiomas de forma fluente. Ele tinha uma facilidade de escrita, uma facilidade de línguas muito, muito grande. E ele tinha grandes contatos com a Europa e com os Estados Unidos. Por quê? Porque a casa que governava o Brasil no Brasil Imperial era a casa de Orleans e Bragança.
A Casa de Orleans é uma casa dinástica muito famosa na França, uma dinastia que teve origem ali na França, que foi durante séculos muito prestigiada naquele país, e a Casa de Bragança, que é a casa que fez a restauração da coroa portuguesa ali no fim da União Ibérica, né? Nós já tratamos a respeito da União Ibérica em um outro vídeo sobre a miscigenação, que está aqui no nosso canal. Então, se vocês quiserem entender as consequências da União Ibérica dentro da história nacional, eu sugiro fortemente que vocês também assistam este episódio do Brasil Profundo. E aí o que acaba acontecendo? Por todas essas questões, por todo esse cabedal de conhecimentos, de habilidades e de técnicas que Dom Pedro II tinha, ele sabia que era possível desenvolver uma política chamada política de prestígio, uma política externa brasileira, imperial, mas que contaria com o prestígio da figura de Dom Pedro II para que o Império Brasileiro pudesse desenvolver a sua capacidade diplomática e assim evitasse os grandes movimentos, as grandes controvérsias, os grandes problemas desta segunda revolução industrial e do imperialismo que estava em desenvolvimento. E aí o que a gente precisa entender? Qual que é a política de prestígio de Dom Pedro II, né? Dom Pedro II empreendeu grandes viagens pelo Ocidente para conseguir garantir apoio e prestígio dos chefes de Estado, bem como das populações locais, para que o Brasil fosse respeitado internacionalmente, né? Então, qual que era o objetivo? Dom Pedro II ele foi para a Europa, ele foi para os Estados Unidos, ele fez outras viagens, ele conversou com os chefes de Estado, ele desenvolveu uma diplomacia presente ali dentro dos gabinetes, dentro dos palácios, para garantir que essa respeitabilidade do Brasil fosse de fato garantida, para que o Brasil tivesse um outro olhar em relação às grandes potências, uma França, uma Itália, os Estados Unidos, uma Grã-Bretanha, e assim o Brasil fosse tratado com maior seriedade e não tratado como repúblicas instáveis ou como territórios que pudessem ser controlados por uma potência de fora, que ali colocaria os seus interesses de uma forma mais evidente, certo? Então, essa política de prestígio de Dom Pedro II, ela vai ser muito importante para a própria sobrevivência e para a própria capacidade de articulação do Brasil em um momento em que interiormente o Brasil estava enfraquecido. Por que tudo isso? Porque Dom Pedro II sabia que era importante consolidar o soft power brasileiro. Então, o soft power, o que é o soft power, né? Nas relações internacionais e no estudo de ciência política, o soft power ele pode ser, na sua tradução literal, é um poder brando, né? É aquele poder que não é o poder de porrada, aquele poder econômico, aquele poder de força militar, para que por meio dessa imposição de força as nações mais fortes subjugasse as mais fracas ou conseguisse, por meio da política, os seus interesses. Não, o Brasil ele não tinha nada disso, ele tinha que desenvolver um outro tipo de poder. E esse poder brando é a forma pela qual um país consegue os seus objetivos por meio da cultura. Então, exportar a cultura brasileira, mostrar como que o Brasil se organizava, quais eram as credenciais do Brasil dentro de um projeto civilizacional, para ganhar esse prestígio, para ser bem visto pelas nações em outros lugares, e aí eles conseguem o Brasil consegue ter uma maior capacidade de influência, não apenas na cultura, mas também levar pessoas, levar cientistas, levar escritores, tudo para que o Brasil pudesse ser visto com outros olhos em relação ao seu desenvolvimento e assim pudesse cultivar relações boas com aqueles países com os quais o Brasil não queria ter problemas. Então, após muitas viagens ao exterior, o Brasil ele é convidado para participar de eventos, palestras, conferências, inclusive para mediação de conflitos internacionais. Na diplomacia brasileira, uma questão bem interessante aqui
é que o Brasil, desde muito cedo, da sua história mais recente, ele viu-se numa posição de mediar conflitos, de ser aquele que vai tentar pegar as partes e tentar chegar a uma conclusão pacífica de controvérsias. Tanto é que, se a gente observa ao longo da tradição diplomática brasileira, essa vai ser uma toada muito evidente. Isso tudo começa a acontecer de forma mais sistemática com essa política de prestígio de Dom Pedro II. E ali a gente vai vendo como que Dom Pedro II vai levar os diplomatas brasileiros para essas reuniões, para essas conferências de paz, e também para a delimitação de processos de negociação de fronteiras. O Brasil vai se tornar um especialista já no século XIX no direito internacional, no recém-direito internacional moderno. Isso vai fazer uma diferença muito grande, porque o Brasil vai ser um dos poucos países do novo mundo, das Américas, a ter, por exemplo, uma cadeira de juiz na primeira Conferência de Haia Internacional do Direito em 1899. Então, tudo isso vai mostrando que Dom Pedro II tinha capacidade de influenciar estes países para obter os interesses nacionais. E em 1876 acontece uma grande feira nos Estados Unidos, lá na Filadélfia. Por quê? Porque os americanos eles estavam para completar um século de independência. A independência americana acontece em 1776. Marcelo, coloca aqui uma imagem da independência americana dos Estados Unidos. E aí eles estavam querendo comemorar essa independência. Eles estavam querendo fazer algo grandioso. E eles decidiram fazer uma exposição universal. Mostrar para o mundo inteiro como os Estados Unidos eram o melhor país do mundo para viver, o melhor país do mundo para poder se destacar entre as demais nações. E aí o que acaba acontecendo? O presidente dos Estados Unidos na época, Ulysses S. Grant, Marcelo, coloca uma imagem desse peculiar presidente americano, ele convida pessoalmente Dom Pedro II para a participação, e Dom Pedro II sai do Rio de Janeiro num navio, demora cerca de 2 meses para chegar até os Estados Unidos. Ele desembarca na costa leste dos Estados Unidos, pega um trem até Filadélfia, e na Filadélfia ele chega para essa exposição universal. Tanto é Dom Pedro II prestigiado, que ele fica ao lado do presidente dos Estados Unidos e das maiores autoridades americanas, dos maiores políticos dos Estados Unidos naquela época. Isso vai mostrar como que a política de prestígio de Dom Pedro II estava de fato fazendo efeito, tá? E como que foi esta feira de exibição universal dos Estados Unidos lá na Filadélfia? A ideia central era que os Estados Unidos pudessem ser vistos como a fábrica do mundo, que eles queriam ser vistos como aqueles que iam trazer as maiores novidades para o século XX e ser aqueles que estariam na vanguarda do processo econômico e tecnológico, certo? Além do telefone, que foi uma grande e talvez a maior novidade dentro dessa feira de 1876, a gente pode ver 3 outras grandes novidades, invenções que foram apresentadas naquela feira. Em primeiro lugar, o ketchup Heinz, aquele que você mesmo, dona de casa, aquele que você mesmo que gosta de hambúrguer, gosta de colocar ali, foi apresentado ali. O ketchup Heinz que você tem na tua geladeira foi apresentado na Feira de Filadélfia em 1876. Outro ponto importante, outra invenção que foi apresentada ali foi a máquina de escrever. Então a gente tem a máquina de escrever sendo apresentada juntamente com o telefone. Olha que interessante essa feira, mostrando que a escrita e a fala, 2 elementos centrais na comunicação, estavam atingindo um outro patamar de desenvolvimento, um outro patamar para a história da publicidade, da história dos desenvolvimentos políticos.
Tudo isso nessa feira de 1876. Marcião, coloca aqui uma imagem do telefone do Graham Bell e coloca aqui a primeira máquina de escrever que foi criada no mundo. E para terminar, um belíssimo acompanhamento para um hambúrguer, né? Nada melhor do que a criação do refrigerante, que também foi uma invenção mostrada no Departamento de Agricultura e Química da Exposição Universal. Então, o que nós podemos observar é que é impressionante como que essa Feira Universal ela congregou um monte de inovações, um monte de artefatos que vão mudar para sempre a história do século XX do mundo inteiro. E na questão do telefone, que é o mais interessante, é que estava tudo pronto. Era o momento chave da exposição da feira de 1876. E aí o que acabou acontecendo? No salão principal de exposições, Alexander Graham Bell ficou em um lado e Dom Pedro II ficou no outro. Era aproximadamente uns 500, 600 metros de diferença de um lugar para o outro dentro desse salão de exposição. E aí o que acabou acontecendo? Graham Bell fez a ligação, Dom Pedro II gentilmente pega o telefone e atende e começa a conversar com o inventor do telefone. Então, tudo isso para mostrar que a política de prestígio de Dom Pedro II funcionou e ele participou de um dos principais movimentos da história das invenções da humanidade. Nós estamos vendo aqui uma pessoa que é articulada, uma pessoa que realmente conseguiu entregar aquilo que prometeu. E o que a gente pode concluir de tudo isso? Em primeiríssimo lugar, é que a figura de Dom Pedro, ao usar o prestígio da Casa de Orleans e da Casa de Bragança, consegue estruturar uma política externa assertiva, uma política externa que vai trazer resultados e garantir que o Brasil mantivesse a sua soberania territorial intacta. Vai ter problemas de fronteira um pouco mais para frente? Vai. Com a França e com a Grã-Bretanha. Mas isso tudo vai ser resolvido sem derramamento de sangue, vai ser resolvido de uma forma pacífica e o Brasil vai conseguir ter os seus interesses nacionais geoestratégicos garantidos de uma forma limpa. Então, essa política de prestígio funcionou muito bem para o Brasil. Uma outra coisa que nós podemos concluir desta política de prestígio é que o Brasil consegue se organizar internamente para lidar com a principal questão de política interna após a Guerra do Paraguai, que era a abolição da escravidão. Imagina a situação de ter um país enfrentando inimigos externos, enfrentando uma estabilidade externa e, ao mesmo tempo, tendo que resolver um grande problema, que talvez seja o grande problema da história do Brasil no século XIX, que é a abolição da escravidão. Se não tivéssemos uma capacidade de se blindar dos problemas externos, esse problema interno seria resolvido de uma forma muito mais traumática dentro do projeto da construção da nação brasileira. E por fim, que a gente pode chegar de conclusão é que é o seguinte, fez que o Brasil se tornasse um centro de política externa importante no Teatro das Nações no século XX e colocou como um dos países mais importantes para as discussões relacionadas à paz e ao direito internacional. E essas duas forças motrizes, a paz e o direito internacional, que vai ser as duas colunas vertebrais de toda a estratégia de inserção internacional do Brasil no século XX. Então, quando nós estamos observando toda essa questão da política externa brasileira, vamos ver que essa política de prestígio de Dom Pedro II ajudou e corroborou para que o Brasil garantisse toda essa estabilidade. E essa questão do telefone, ela é simplesmente um ponto, uma cereja no bolo, um elemento para explicar a grande relevância que Dom Pedro II tem dentro da história da política externa brasileira. Por este vídeo é isso, pessoal. Deixo aqui o recado para que vocês possam compartilhar este vídeo com seus amigos, nos seus grupos de WhatsApp. Ele é muito importante para nós. Deixo aqui também o convite para vocês se inscreverem no canal, colocar o sininho de notificações para receberem em primeira mão os nossos vídeos e curtir este nosso vídeo para que
o algoritmo do YouTube reconheça a nossa relevância. Por este vídeo é isso, pessoal, e nos encontramos no próximo episódio de Brasil Profundo.